Mas rapaz, não é que sextou de novo, hein? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós temos um assunto muito sério e é continuação da semana passada que nós encerramos falando sobre a vida eterna. Sim, existe transcendência e nós muitas vezes estamos vivendo como se só tivéssemos esse tempo presente. Por isso, nós vamos falar hoje sobre o inferno. E o inferno, ele existe. Esse é o tema de hoje. E nós vamos entender que o próprio Jesus Cristo nos alertou sobre a existência do inferno. Ou iremos passar a eternidade junto de Deus, ou iremos passar a eternidade com o diabo. Então roda a vinheta, vamos conversar um pouco sobre isso. Muito bem, voltamos. Então, primeira coisa que a gente deve saber é que o inferno é uma questão dogmática. O que isso quer dizer? É uma verdade de fé, é uma verdade histórica da igreja e é uma verdade transmitida pelo próprio Senhor Jesus. Por quê? Por qual finalidade? Qual intenção? Jesus Cristo falou mais do inferno do que o próprio céu, mais do inferno do que o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Por qual finalidade? Justamente para que eu e você não possamos ir para aquele lugar de tormenta, que é um lugar eterno. Não é que você vai passar 10 anos sofrendo, sendo atormentado. Não, você vai ser eternamente atormentado se você não tomar os devidos cuidados. Portanto, Jesus vai fazendo alerta e vai falando várias vezes de que o inferno é real. Por isso, eu trouxe aqui uma única passagem, que é de Marcos, capítulo 9, versículo 47, que diz assim, você já conhece essa passagem, né? Se o teu olho é ocasião de escândalo para você, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que ter os dois olhos e ser jogados no inferno, onde, versículo 48, onde o seu verme nunca morre e o seu fogo nunca se apaga. Então, Jesus está dando uma noção de eternidade, o verme, aquele que vai ficar todo o tempo atormentando a sua vida, o fogo que vai ficar todo o tempo importunando e queimando você, ele nunca se apagará, é uma questão eterna. Irmãos, nós fazemos grandes sacrifícios para passar no concurso público, para entrar numa universidade, para a gente conseguir um emprego, para a gente conseguir alguma coisa nessa vida passageira, e nós não nos esforçamos mais. E a palavra é cheia de renúncias. Todo tempo o reino de Deus exige que a gente renuncie. Essa é uma grande questão, que fala que, olha, se o teu olho te faz pecar, ou é uma ocasião de escândalo, arranca ele. Aqui na mesma passagem vai dizer, se a tua mão te leva ao pecado, se o teu pé te leva ao pecado, então arranca. O que quer dizer? Renuncie a sua própria vida, as suas vontades, essa vontade carnal que todo tempo a carne está pedindo para pecar. Por isso, meus irmãos, aqui está o grande alerta. Nós nos acostumamos a querer uma vida fácil, a queremos nos realizar com os bens materiais, a queremos uma vida boa, prazerosa, E nós não estamos mais nos renunciando. Não estamos mais vivendo o mandamento mais importante, que é o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. E por isso nós estamos perecendo. Lá em Fátima, Nossa Senhora aparece para as 3 crianças, os 3 pastorinhos, em 1917, e diz: muitas almas estão indo para o inferno, porque não há pessoas que se sacrificam e nem quem reze. Nós não fazemos mais sacrifícios, nós não rezamos mais, nós estamos rompendo a amizade com Deus e sendo amigo do mundo. E a palavra já diz, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E aí não custa nada lembrar, o Papa Bento XVI diz o seguinte, olha, quem rege a igreja são os santos. Ou seja, são eles que são luzeiros, são luz para nós, com o exemplo de cada um deles, é que encarnaram o reino de Deus. E o Santo Antônio Maria Claret, ele diz o seguinte, para salvar-se é preciso ter a eternidade na mente, Deus no coração e o mundo debaixo dos pés. O grande problema é que nós muitas vezes amamos aquilo que Deus odeia. Muitas vezes nós somos apegados a esta vida, somos apegados às coisas, a pessoas, bens,
E nós muitas vezes somos desapegados de Deus, muitas vezes estamos no caminho contrário ao de Deus. E portanto, olha só, eu quero contar aqui histórias de santos, histórias que a igreja aprovou, histórias que várias pessoas testemunharam, porque elas é que vão nos guiar, vão nos nortear sobre esse entendimento. Eu não estou aqui querendo trazer razões teológicas, mas experiências fortes, impactantes, como a de São Francisco Jerônimo. São Francisco Jerônimo, ele estava pregando, um grande pregador da palavra de Deus, e um dia ele pregando, e uma mulher começou a importuná-la, a zombar da palavra de Deus, começou a dispersar ali a atenção de todos. E então o santo, na sua firmeza, na sua santidade, olha para aquela mulher e fala: desgraçada, presta atenção o que vai acontecer com a tua vida daqui a 9 dias. E então ele continua pregando, e passado então esses 9 dias, ele está caminhando nas ruas da sua cidade, rezando o terço, rezando o rosário, e ali ele vê uma casa que está movimentada com uma multidão, e ele se aproxima para ver o que é. Quando ele chega perto, ele entende que é um velório, e quando ele entra, quem estava lá? Esta mulher no caixão, morta. Esta mulher que, inclusive eu falo isso, e essas pessoas que viram essa ocasião, essa situação, elas testemunharam no dia da beatificação dele, né? Quando ele percebe que é ela, ele vai até o caixão e ele fala: Catarina, que é o nome dela, Catarina, aonde está a sua alma? E a Catarina nada fala. Então ele diz novamente: Catarina, aonde está a sua alma? E a Catarina nada de falar, porque estava morta. Então, na sua convicção e na sua mística com Deus, o santo dá um grito ali, e todos testemunharam. Ele fala: Catarina, em nome de Jesus Cristo, aonde está a sua alma? E aquela mulher então se levanta, se senta, na verdade, no caixão e fala: eu fui condenada aos infernos por ter zombado da palavra de Deus. E todos que estavam naquele lugar saíram correndo para o confessionário, atrás de um padre, para confessar os seus pecados, porque viram que o inferno era real, é real. Então, meus irmãos, quantos de nós zombamos da palavra de Deus, zombamos das coisas sagradas, não damos valor para vídeos como esse que alertam-nos sobre a eternidade? Quantas vezes nós estamos acumulando pecados, porque aquela turma toda sabia dos seus pecados, mas não estavam ligando, não estavam dando confiança. E naquele momento que testemunharam aquela situação, eles foram correndo para deixar os seus pecados diante de Deus. Eu acho engraçado como os santos eram firmes, né? Olha só, quando o santo São Francisco Jerônimo, quando ele vê toda aquela ocasião, ele sai louvando ali na rua a justiça de Deus, sai dizendo: Deus justo, Deus tremendo, Deus poderoso. Quanta firmeza, quanta intimidade com Deus, né? E olha outro exemplo de santo, né? Que é Santa Brígida. O Papa morreu, ela foi adorar Jesus para poder ir para ao velório do Papa na época, né? E enquanto ela está adorando Jesus Cristo, Jesus fala com ela. E Jesus diz assim: vê lá, Brígida, enquanto você está aqui me adorando, tem um monte de gente lá rodeando aquele devorador de almas. Jesus falando do Papa e falando que o Papa estava já condenado, né? Enquanto você está aqui me adorando, ele está queimando no inferno. O Papa, olha que coisa, né? Um homem rodeado de pessoas, de assessores, de cardeais, bispos, de padres, né? E que mesmo assim conseguiu ainda desvirtuar-se. Imagina nós, né? Que nem somos assim. Imagina quantos pecados, quantas vezes a gente pode também correr num deslize, né? E ladeira abaixo da nossa vida espiritual. Portanto, hoje esse vídeo é para que a gente possa fazer uma releitura da nossa vida, como é que nós andamos com os nossos pecados, né? Porque é eles que vão nos condenar a uma desgraça, a uma fatalidade, ao inferno, né? Então, olha só, o São Pedro Julião, ele diz assim: muitas pessoas tidas como santas nessa terra, pelo julgamento dos homens, serão condenadas ao inferno. Ou seja,
é que muitas vezes a gente vive uma vida de aparência, né? E é isso que nós estamos confrontando hoje aqui. Não é que estou fazendo uma acusação da humanidade, mas que cada um põe a mão na sua consciência, examine a si mesmo e veja se está produzindo frutos de conversão, como diz em Mateus capítulo 3, versículo 8. Como está a nossa vida? Então, quantas vezes nós estamos vivendo uma grande farsa? Eu me recordo de um grande pregador na França, que ele pregava e arrebatava multidões, pessoas de longe vinham ver ele, e ele uma vez, ele faleceu, e quando ele faleceu, muitas pessoas ali no próprio velório já estavam falando da beatificação dele. E enquanto acontecia tudo isso, ele próprio se levanta também numa situação semelhante à da Catarina, e lá no caixão ele sentado diz: olha, parem de me venerar, porque eu fui condenado aos infernos por causa da minha soberba. Ou seja, porque ele pregava, porque várias pessoas iam lá para ver, para ouvir, né, para ver ele, para ouvir ele. Ele entendeu que era ele e não o Cristo. Então é isso que nós devemos avaliar, sobretudo nós, né, somos liderança, estamos na frente, conduzimos a palavra, devemos sempre olhar como é que anda a nossa evangelização, como é que anda a nossa pastoral, como é que anda o nosso serviço. Vamos avaliar nesse final de semana, colocar tudo na balança, para que seja tudo configurado a Cristo, que a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Um ótimo final de semana. Por enquanto só isso. A gente fala aqui corrido, porque o tempo é curto. Deus nos abençoe e até mais.